Olá, boa tarde. Veja agora as principais notícias de Caxias e da região. Homem morre após sofrer infarto e cair em um bueiro às margens da BR-316. Acidente entre motociclistas deixa 2 feridos em Caxias. Os perigos da combinação entre energético e bebida alcoólica. A movimentação em Caxias no dia de Natal. Câncer de pele, os riscos da superexposição ao sol. E ainda, reportagem da TV Guanaré repercute em rede nacional. Caxias, 26 de dezembro, está no ar, o Jornal da Guanaré. Após 19 dias internado, morreu o idoso que havia sido atropelado por uma motocicleta na Avenida Senador Alexandre Costa, em Caxias. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingido pelo veículo. Plantão da Polícia Civil. A gente conversa agora com o auxiliar Kilson Araújo, porque tem um registro aí de um óbito. Kilson, qual a informação que o senhor tem aí desse óbito que já foi registrado nesse plantão aqui de Natal? Esse fato aconteceu ainda no dia 6 do 12, né? Onde o senhor, identificado como Antônio Salustiano de Oliveira, né, foi atropelado por uma senhora que pilotava uma motocicleta na rua Arão Reis, né? Foi para o complexo hospitalar, permaneceu internado até hoje por volta das 16h30, hora do óbito, né? Infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos e foi a óbito, né? Eles acabaram de ver, os familiares acabaram de sair daqui, providenciando o registro de BO para que fosse gerado requisição de exame de necrópsia para o corpo ser encaminhado para o ML. Como é que estava o estado aí do corpo quando chegou ao local? Foi decorrente de um acidente, como o senhor está mencionando, a vítima ficou com bastante fratura exposta, como é que foi? Segundo o genro que comunicou o óbito agora, disse que no dia ele ficou com bastante trauma, várias lesões, né? Eis a razão de ter sido levado para o hospital. E hoje não resistiu ao estresse e veio a óbito. O acidente envolvendo foi uma moto e carro? Segundo o relato aqui dele, foi uma senhora que pilotava uma motocicleta, certo? Agora a gente vai identificar, diligenciar no intuito de identificar essa mulher, né? Através do vídeo de monitoramento. E o nome da vítima que veio a óbito? A vítima é o senhor Antônio Salustiano de Oliveira, ele é de 14 de 12 de 1946. Segundo aqui o registro, ele residia na quadra 1, casa 14, na Vila Dini Silva. Ok, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o auxiliar Kilson Araújo com as informações aqui desse plantão da Polícia Civil. Voltamos aos estúdios. João Batista, de 32 anos, foi assassinado na quarta-feira pela esposa na zona rural de Tuntum. De acordo com informações da Polícia Militar, o casal estava bebendo no quintal de casa. Após uma discussão entre os dois, a mulher, identificada apenas como Leandra, pegou uma espingarda e atirou contra o companheiro. O disparo atingiu o abdômen da vítima. A discussão teria ocorrido por ciúme. Na ocasião, amigos do casal tentaram fazer a remoção de João Batista para a zona urbana, na tentativa de socorrê-lo, mas ele morreu ainda no local. Um homem morreu ao cair em um bueiro às margens da BR-316, na zona rural de Caxias. De acordo com a perícia, a vítima andava de bicicleta quando teria sofrido um infarto. Olha, a nossa equipe de reportagem está aqui no Povoado Altos. Nesse momento, Kilson Araújo está aqui acompanhando esse caso aqui, esse acidente que ocorreu. Kilson, a informação preliminar que o senhor já tem para a gente aqui no local. O senhor se deparou aí com um cidadão que caiu aqui num barranco, estava numa bicicleta, um não ciclista? É positivo. Fui informado através da PM desse fato aqui. Aqui deparei já com ele nesse barranco, com a bicicleta sobre as pernas dele, sem nenhum sinal de violência aparente, né? Aparentemente infartado. Graças a Deus chegou a equipe do SAMU, como vocês experienciaram, e o médico acabou confirmando realmente que ele teve um infarto e caiu da bicicleta nesse bueiro aí. Nenhum documento foi encontrado no bolso da pessoa, né, da vítima, mas o senhor menciona que os populares aqui repassaram o nome de Antônio José, procede? Antônio José, foi o que me repassaram também, entendeu?
inclusive tem um pedidozinho, me forneceram aqui o dado de um sobrinho. Eu vou, apesar de não ser competência do ML, por ser uma morte natural, mas eu vou tentar localizá-lo para informar o corpo também. Eu estou recolhendo, entendeu? Para deixar, porque não pode ficar exposto aqui no mesmo tempo, né? E, segundo o relato, ele morava sozinho aqui no povoado Rosário. Agora eu vou tentar identificá-lo para poder entregar aos familiares. Agora, nesse momento, o senhor já está levando o corpo para o IML, né? O corpo vai precisamente para o IML, não especificamente para o IML. Ele vai ficar lá até localizar os familiares. Ok, muito obrigado pelas informações. O Kilson aqui trabalhando, né, nesse plantão aí da Polícia Civil, e mais um óbito aí que foi registrado já em Caxias. Com as imagens de Thiago Assis, Roberto Maia para a TV Guanaré. 2 pessoas ficaram feridas em uma batida frontal entre motocicletas. O acidente foi na zona rural de Caxias. Olá, boa tarde. Olha só, um acidente foi registrado na MA 034 que liga Caxias ao povoado Baú. De acordo com informações, o acidente foi ali próximo ao balneário Veneza. As vítimas, identificadas por Flávio Alves do Nascimento, de 26 anos, é morador do povoado Jacurutu. E o outro foi identificado por Isaías da Conceição Santana, morador da Vila São José. Quem falou com a gente foi o tenente Aurélio, que atendeu a ocorrência e deu maiores detalhes deste acidente. Nas proximidades do balneário Veneza, na MA 034, no sentido povoado Baú, Caxias, houve uma colisão frontal entre 2 motocicletas. De imediato, a guarnição da Ronda Escolar 04 se deslocou ao local, juntamente com a guarnição da FT-01. Foi constatado o acidente, as vítimas foram removidas pelo SAMU ao hospital, o Complexo Hospitalar Gentil Filho, e os veículos foram apresentados na delegacia em virtude do crime de trânsito. Quais os das vítimas aí, tenente? O primeiro é conhecido por Flávio Alves do Nascimento, 26 anos, morador do povoado Jacurutu, um povoado próximo ao Baú. O segundo envolvido é Isaías da Conceição Santana, morador da Vila São José aqui de Caxias. De acordo com informações, as vítimas foram encaminhadas ao Complexo Hospitalar Gentil Filho. De volta aos estúdios da TV Guanaré. Você vai ver após o intervalo. PRF volta a usar radares móveis nas estradas. E ainda, matéria da TV Guanaré recebe destaque na Rede TV Nacional. Voltamos em instantes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos o projeto de lei conhecido como Pacote Anticrime. O texto foi publicado em edição extra no Diário Oficial da União. Foram 25 artigos vetados para, segundo o presidente Jair Bolsonaro, garantir mais efetividade ao sistema penal brasileiro. O texto final combina trechos das propostas elaboradas por uma comissão de juristas, encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e parte do chamado Pacote Anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. As matérias foram analisadas e debatidas por um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, formado por 50 especialistas. Entre os artigos vetados está o aumento da punição para crimes contra a honra cometidos na internet. O texto analisado pelo presidente permitia que a pena fosse aplicada até o triplo. Outro ponto vetado é o que previa a coleta obrigatória de material genético apenas nos casos de crimes dolosos praticados contra a vida, a liberdade sexual e em crimes sexuais contra vulneráveis. Segue valendo a proposta para todos os crimes hediondos. Foi vetado também o aumento da pena em crimes de homicídio, quando o criminoso usa arma de fogo de uso restrito ou proibido. De acordo com a justificativa do veto, o texto poderia causar insegurança jurídica a policiais e outros agentes de segurança. E por meio do veto foi garantida a participação em celebração de acordos de entes públicos lesados no caso de processos de improbidade administrativa. O texto principal sobre o chamado juiz de garantia foi mantido.
o magistrado responsável pelo processo criminal não poderá ser o mesmo a determinar a sentença do caso. Em nota, o ministro Sérgio Moro disse que o Ministério se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, mas destaca que o presidente acolheu outras sugestões feitas pela pasta e que o texto sancionado contém avanços para a legislação anticrime no país. Os vetos foram justificados em mensagem encaminhada ao Senado Federal. As razões também foram publicadas no Diário Oficial da União. Desde o início desta semana, a Polícia Rodoviária voltou a utilizar radares móveis para fiscalização nas estradas federais. A Polícia Rodoviária Federal reativou radares móveis e portáteis em cerca de 5.000 quilômetros de rodovias brasileiras. Segundo a instituição, a polícia tem os equipamentos e está orientada a incluir a fiscalização de velocidade em seu planejamento operacional. A iniciativa abrange 500 trechos de 10 quilômetros de extensão e marcou a retomada de uma prática que havia sido suspensa pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto. A ordem proibia o uso de radares móveis de fiscalização em rodovias federais, mas o juiz Marcelo Gentil Monteiro, da Primeira Vara Federal Cível do DF, em resposta a um pedido do Ministério Público Federal, questionou a decisão de Bolsonaro e implementou a volta dos equipamentos de fiscalização. O magistrado afirmou ainda que a medida tomada desrespeitou a competência do CONTRAN e suprimiu a atuação de órgão colegiado cujo funcionamento está disciplinado em ato proveniente do Poder Legislativo. Segundo Monteiro, o caso caracteriza proteção deficiente dos direitos à vida, saúde e segurança no trânsito. No período em que a tecnologia de fiscalização estava suspensa, do dia 15 de agosto a 30 de novembro, os acidentes cresceram 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado, com 19.286 em 2018 e 20.600 em 2019. Na mesma comparação, o número de infrações caiu 27%, com diferença de 2.041.066 no ano passado e 1.497.528 neste ano. A exposição excessiva ao sol com a ação dos raios ultravioletas pode causar o câncer de pele. No Brasil, são registrados 180 mil novos casos da doença todos os anos. Está cada vez mais quente e a gente sente na pele, literalmente. O aquecimento global é uma realidade. Os últimos 4 anos foram os mais quentes já registrados, segundo o relatório da ONU. E com mais exposição aos raios ultravioletas, cresce também o risco do câncer de pele. A gente está entrando cada vez mais em épocas mais quentes, né? A gente tem uma impressão de um aquecimento global e as pessoas ainda se expondo de forma inconsciente ao sol, né? O sol é um elemento que é essencial à vida, é benéfico a diversas situações, mas a gente deve saber usá-lo com moderação. Mesmo assim, os cuidados ainda são negligenciados. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia mostrou que só 23% das pessoas usam protetor solar da forma recomendada. De acordo com a mesma pesquisa, 6 milhões de brasileiros não usam nada na exposição ao sol. O filtro solar ele é fundamental, ele é um grande aliado, só que ele não é o único. O importante é a pessoa também ter educação. Saber, conhecer os riscos do exagero para o sol, evitar aqueles momentos de pico. O câncer de pele é o mais registrado no país. A cada ano são 180 mil novos casos. Existem mais de 20 tipos diferentes da doença, mas alguns sintomas são comuns. Se você tiver uma pessoa que tem uma feridinha que não cicatriza, uma lesão, às vezes pode ser cor da pele, pode ser uma lesão mais enegrecida, essa lesão que não cicatriza, ela sugere muito um câncer da pele. O diagnóstico precoce também evita marcas permanentes, como cicatrizes e até perdas de partes do corpo. Uma cirurgia relativamente simples, muitas vezes, já é suficiente para remover o tumor e curar o câncer. Geralmente, a maioria das lesões, quando o paciente consegue chegar no estágio inicial da doença, a gente consegue trocar, praticamente a gente resseca a lesão e fica uma cicatriz bem discreta. Essa é a importância do diagnóstico precoce. Quando o paciente já espera para procurar o atendimento médico e chega nos estágios mais avançados, a gente não consegue fazer uma ressecção pequena, a gente acaba sendo obrigado a fazer ressecções maiores e pode deixar sequelas nos pacientes. O jornalismo da TV Guanaré está de parabéns. Entre tantas afiliadas da Rede TV pelo Brasil, a emissora local emplacou uma matéria
em um programa exibido em rede nacional. O tema abordado foi o acervo de insetos para estudos da Universidade Estadual do Maranhão, a Coleção Zoológica do Maranhão, aqui no Campus Caxias. A gente revê agora a reportagem de Jardel Almeida e Júnior Viana. Esses corredores apertados nos levam a um tesouro da fauna brasileira. Estamos diante da maior coleção de insetos do Nordeste e uma das maiores do Brasil. Nessas gavetas estão guardados bichos de todas as formas e tamanhos, muitos bastante famosos, outros desconhecidos até pela ciência. A grande maioria vindos da área de transição entre a floresta amazônica equatorial e o semiárido do sertão. Eles fazem parte da coleção zoológica da Universidade Estadual do Maranhão, com sede em Caxias, que é referência para muitos estudantes e pesquisadores do país. Aqui somos recebidos por uma das guardiãs dessa riqueza da biodiversidade brasileira. A importância da coleção para a ciência é infinita, né? Porque, afinal de contas, nós todo dia estamos descobrindo que aqui nós temos novas espécies de lugares que nós coletamos há 10 anos atrás e que, se nós voltarmos hoje lá, talvez a gente não consiga encontrar o mesmo material. E esse material só está guardado aqui dentro. O acervo conta com várias unidades de insetos. Cada exemplar possui características do local em que foram capturados e viram objetos de estudos. Entendendo como que é a biodiversidade dos insetos, a gente entende qual a dinâmica no futuro das plantas. E o estudo disso é primordial para que a gente consiga entender em que passos nós estamos caminhando e onde é que nós vamos chegar. Estima-se que haja, na natureza, de 5 a 10 milhões de espécies de insetos diferentes, mas apenas 1% são conhecidos cientificamente. Esse laboratório já revelou à humanidade inúmeras descobertas. Ali se pode estar diante de um novo gênero de mosca, uma das menores do mundo. Ela é uma provável espécie nova, tá? E para esse processo de confirmação se ela é ou não é uma espécie nova, nós fazemos uma comparação com as espécies que tem escrita dessa família e desse gênero, mais especificamente. 19 alunos de biologia se revezam nos trabalhos. Uma oportunidade única poder estar fazendo parte da equipe do laboratório, pois vai garantir que eu tenha uma boa formação aqui no meu curso, além de poder contribuir na ciência. Cuidar de todo esse patrimônio tem um preço, custos que geralmente saem dos bolsos dos criadores da coleção. O medo aqui é perder os mais de 22 anos de estudos. A solução seria criar o Museu do Inseto. A coleção só aumenta, cada dia que passa nós temos mais espécimes que nós coletamos e que nós recebemos de outros pesquisadores que não têm coleção lá na sua região e a gente tem um espaço limitado. Então a gente precisa do triplo de espaço que tem aqui, inclusive para prestar um serviço à comunidade, de informar o que nós temos, né? Enquanto o projeto não sai do papel, o pequeno espaço da universidade serve como biblioteca, preservando a história da maior classe de organismos existentes na natureza. E essa riqueza toda está aqui, pertinho da gente, no Sesc UEMA. Você pode conhecer a coleção zoológica visitando o Sesc UEMA aqui em Caxias. E você vai ver após o intervalo. Este ano, o judô maranhense conquistou a 8ª posição no quadro geral de medalhas, de acordo com a Confederação Brasileira de Judô. E vai ver mais ainda. Chega a reta final, as principais competições do futebol amador em Caxias. Voltamos em instantes. As agências bancárias abriram normalmente hoje, após o atendimento em horário especial na véspera do Natal. O último dia útil do ano para atendimento ao público com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias será 30 de dezembro. No dia 31, os bancos voltam a fechar, retornando para atendimento ao público no dia 2 de janeiro. Para quem tem uma agenda de festas agitada neste fim de ano, um alerta. Os energéticos trazem perigos para o sistema cardiovascular.
Seja para virar a noite na balada ou para aguentar a correria do dia a dia, muita gente aposta nas bebidas energéticas. Uma latinha de 250 ml de energético, do tamanho dessa daqui, tem o mesmo nível de cafeína que uma xícara e meia de café expresso. É por isso que quem toma energético consegue ficar várias horas acordado sem sentir sono. Mas o consumo excessivo desse tipo de bebida também pode causar prejuízos para o coração. A gente tem visto nos prontos-socorros os adolescentes, as pessoas mais os jovens de 25, 30 anos, com taquicardia, de batimento cardíaco de 130, 140, e aqueles que têm, vamos dizer assim, uma sensibilidade aumentada do coração, chegam a ter batimentos de 180. Tem que parar num pronto-socorro, ficar algumas horas lá em observação, medicado, quer dizer, não tem cabimento. Então a recomendação, quer usar? Usa, mas não abuse da quantidade. Entre os jovens é comum tomar energético junto com bebidas alcoólicas como vodka. Apesar de uma bebida não potencializar o efeito da outra, a mistura não é recomendada. Quando toma um energético com uma bebida alcoólica, uma dose de vodka, você causa no teu cérebro uma grande confusão, porque o energético acorda por causa da cafeína, enquanto que a bebida alcoólica deprime por causa do álcool. Então imagina o seu cérebro, fica misturando estimulante com depressivo ao mesmo tempo. Este ano, o judô maranhense conquistou a 8ª posição no quadro geral de medalhas, com 92 no total, sendo 23 de ouro, 25 de prata e 44 de bronze. O destaque do Maranhão foi confirmado pela Confederação Brasileira de Judô, que divulgou sua lista com os top 10 dos estados no quadro geral de medalhas. E tem gente de Caxias aí nesse meio. As duas principais competições de futebol amador de Caxias, a Copa Itapecuru, primeira e segunda divisão, estão na reta final. As informações com o repórter Vanderlei Araújo. Boa tarde, você acompanhando a nossa programação. Vamos falar então de futebol. As finais da Copa Rio Itapecuru de 2019 já estão chegando e acontecem neste sábado, dia 28. Na segunda divisão, vão se enfrentar Napoli e Real Madrid. A partida está marcada para as 4h30 da tarde. Já pela primeira divisão, a grande final da primeira divisão da Copa Rio Itapecuru vai ser entre Estudiantes e Acrísio Cruz. Lembrando que as finais eram para ter sido realizadas no final de semana passado, mas houve o Jogo das Estrelas e aí houve também o adiamento e elas vão acontecer agora neste sábado, dia 28, portanto, a maior competição de futebol da cidade de Caxias, a Copa Rio Itapecuru de 2019. E você não pode perder, a partir das 4h30 e às 6h30, o jogo da grande final da primeira divisão. Só repetindo o nome dos times, Napoli e Real Madrid, na segunda divisão, e Estudiantes e Acrísio Cruz fazem a grande final da primeira divisão do futebol de Caxias da Copa Rio Itapecuru em 2019. Vanderlei Araújo para a TV Guanaré. Como já era esperado, o Complexo Turístico de Veneza foi sim o principal destino dos caxienses e dos visitantes neste Natal. O Balneário Veneza, em Caxias, recebeu neste feriado de Natal visitantes de outros lugares. Um dia todo de muita diversão para as famílias que souberam aproveitar o feriado. É a primeira vez que eu venho aqui, não para banhar, né? É a primeira vez que eu tomo um banho, mas já vi outras vezes. E claro, aqui é sempre muito movimentado e eu gosto muito daqui. Lucas Benjamin Souza Lima curtiu a tarde de lazer junto com o pai. E aí, Benjamin, o que você está achando aqui do Balneário Veneza? Muito bom mesmo? Eu tô achando maravilhoso. Eu tô morando em São Luís, Maranhão. Entendeu? Aí meus filhos estão de férias e curti agora com eles aqui na Veneza. O balneário sempre recebe turistas de vários lugares, mas o movimento maior está sendo neste final de ano. No dia de feriado de Natal, as pessoas aproveitaram para curtir aqui essa linda paisagem, o Balneário Veneza, o maior ponto turístico de Caxias. São várias famílias de diversas cidades que também aproveitaram para passar o dia aqui.
Enquanto muitos estavam aproveitando a paisagem ou até mesmo banhando, Dona Francisca Neves Oliveira aproveita o fluxo de pessoas no balneário para ganhar um dinheirinho vendendo churrasquinho. Vendo aqui todo feriado e todo domingo, eu estou aqui. Aí dá para descolar. E hoje foi um momento oportuno, né? Esse dia de Natal, né? Sim, foi muito bom, muita família, aí deu para tirar, deu para descolar, um dinheirinho até bom. Além das vendas de comidas e bebidas ao redor do balneário, alguns aproveitam música ao vivo para dançar aquele forrozinho tradicional. É o aquecimento do Natal iluminado no comércio formal e informal, né? Muito bom. E o Jornal da Guanaré fica por aqui. A gente volta amanhã com outra edição do JG. Você fica ligado aí no Resenha Esportiva e depois tem o programa A Hora do Povo. A gente se vê amanhã.